onde eu perguntei para ele, doutor, eu vou ser diabético para o resto da vida. Ele falou, vai, não tem como reverter o diabetes. Eu falei, e vou então tomar remédio para o resto da vida? Ele falou, exatamente. A sensação de derrota, a frustração de saber que eu tinha chegado naquela condição por um erro meu, por falta de informação minha, foi uma coisa avassaladora. E hoje temos a honra de receber Cláudio Holanda. Ele só emagreceu 60 quilos, reverteu diabetes e parou de tomar remédios para a pressão. Isso com uma estratégia muito difícil, que foi comer comida de verdade. Só isso, e cortou a trecheira dos industrializados. Ele literalmente teve sua vida transformada. Cláudio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo, cara. Na verdade, eu que agradeço. Cláudio, conta um pouco da tua história. Como foi tua infância, adolescência, sempre teve problema com sobrepeso ou não? Eu fui uma criança e um adolescente atleta. Então, eu fiz várias atividades físicas. Eu sempre estava envolvido no time de vôlei, no time de basquete, na gincana, etc. e tal. Só não no futebol. Sempre fui péssimo em futebol, não sei chutar nenhuma bola. Mas nos outros esportes, sempre tive muito bem inserido. Cresci assim. Fui atleta de competição na modalidade de natação, faixa preta de taekwondo, fui capoeirista, sempre fiz yoga, entre outras atividades. Eu lembro que eu sempre me orgulhava de falar, eu tô com 18 anos de idade, me alimento bem, peso 80 quilos, sou atleta. E era. Só que aos 19 anos eu tive uma meningite avassaladora, que me colocou num hospital, me levou a um coma e os médicos até hoje não sabem como eu estou aqui. Na verdade, eu fui tratado por 2 grandes neurocirurgiões e uma equipe constituída de mais 5 profissionais para me acompanhar. Todos eles disseram o quê? Na época, para o meu pai e para minha mãe, o filho de vocês só está vivo pelo organismo que ele tem e pela saúde que ele tem. E eu realmente tinha. Era uma alimentação super regrada. Quem é atleta de competição, o André, a Letícia, que trabalha com muita gente desse tipo, sabe como é a alimentação desse tipo de, aspas, profissional. Com 19 anos aconteceu isso, e o grande problema foi o quê? A indicação, depois que eu saí do coma e que viram que não tinha ficado nenhuma sequela, dizem que não ficou nenhuma sequela. Eu até hoje tenho dúvidas. Mas é que eu deveria, aos poucos, ir me movimentando e ir fazendo caminhadas, mas que eu não poderia voltar ao nível de atividade física que eu tinha antes da meningite. O que aconteceu? 19 anos, eu já trabalhava desde os 14, a minha vida toda foi dentro de televisão, faculdade já acontecendo, e aí você vai largando de mão e não volta para os esportes. O problema disso foi o quê? Dos 80, chegaram os 90, junto aos 90, a bebida, que eu já gostava um pouco antes, a comida que eu comia anteriormente, que era a minha alimentação era muito baseada na dieta tradicional, era o arroz, era o feijão, eu sempre comi muita proteína animal, e eu tinha o gasto calórico. Eu continuei comendo tudo aquilo, sem o gasto calórico, e saindo, e bebendo, e fumando, etc. e tal, e eu vi chegar os 90, os 100, e eu não lembro exatamente quanto tempo demorou até chegar os 136,5, que foi o meu maior peso. O que eu lembro era o quê? Que eu achava aquilo o máximo. Tudo bem, eu estou com 136,5, mas eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, e eu estou com a saúde nota 10. Eu achava que minha saúde estava igual. Afinal, uma coisa que quem não tem saúde faz é fugir de médico. E eu fugia com louvor. Eu sempre tive pavor de médico. Então, eu cheguei nesses 136,5 quilos,
achando que estava tudo bem, e o tempo foi passando. Em 2017, já casado, pai de 2 filhos, eu estava de férias com as crianças e com a minha mulher no nosso chalé, e um belo dia eu acordei e vi que meu cotovelo, os cotovelos, os joelhos, as extremidades em si, tinham bolinhas vermelhas por tudo quanto é lado. Não coçavam, não doíam. E eu falei, bom, deve ser alguma alergia, vai passar. A minha mulher me obrigou, ao voltar para São Paulo, a ir na nossa dermatologista, que a acompanha desde adolescente e me acompanha há muito tempo. Eu lembro até hoje de entrar no consultório e na hora que a dermatologista viu aquilo, ela simplesmente falou, Cláudio, 35 anos de consultório e eu só vi isso em livro. Não vou falar nada por enquanto, toma esses exames aqui, que normalmente não são exames pedidos por uma dermatologista, mas, com perdão da palavra, tem cagada nessa história. E lá fui eu fazer os exames. Fiz os exames, todo faceiro, estou em casa e recebo uma ligação do laboratório. O seu Cláudio, aqui é do laboratório tal, a gente queria saber se dá para o senhor voltar amanhã, porque o nível de gordura no seu sangue está tão alto que não deu para fazer o diagnóstico. Falei, Caramba. ok. Voltei no outro dia no laboratório, fiz os exames, mesma coisa à tarde, de novo, não tem como fazer. A gente vai passar por e-mail uma dietinha de 3 dias para o senhor voltar. Eu falei, tudo bem. A dieta até é sensacional. Era tapioca de um lado, era fruta de outro, era uma granola ali e uma aveia do outro lado. Mas eu falei, vou comer o que esses caras querem. E fiquei lá 3 dias. Tapioca no almoço, no café da manhã, uma frutinha com um franguinho grelhado ali na hora do almoço, aquele gosto de nada, né? Aquela aveia para dar uma ajudada na fibra na hora do jantar. E 3 dias depois, extremamente revoltado de estar comendo aquilo, volto eu para o laboratório. E aí sim, deu para se fazer o diagnóstico. Recebi, claro, como qualquer pessoa que sabe ler, li e vi que não estava bom e voltei na dermatologista. Fato é que, na hora que cheguei lá, ela falou, Cláudio, agora que se confirmou o problema e os exames aqui, eu vou dizer o que aconteceu. Essas bolinhas nas extremidades nada mais eram que o quê? Os triglicérides. Os triglicérides tão elevados que não estavam mais sendo processados pelo sangue. O corpo estava expelindo a gordura pela pele. Era isso. E ela falou, 35 anos de consultório, é a primeira vez que eu vi. Ela falou, Cláudio, se você tem um endocrinologista, um cardiologista e um nutricionista, corre, porque dessa maneira e com todos os marcadores, você não chega no final do ano. Isso era março. É claro, desespero total, eu não tinha um nutricionista, tinha uma cardiologista, e por conta dos meus contatos, fui atrás de um endocrinologista, e me foi passado o nome de um endocrinologista muito renomado em São Paulo, cuida de celebridades, etc. e tal, e eu fui no cara. Mas consegui, por causa das indicações, marcar para 2 dias depois, chego nele, e ele pergunta, qual é o problema? Eu repeti o que a dermato tinha falado, mostrei os exames, e ele falou, 1826 de triglicerídeo é uma coisa meio complicada. Aí ele falou assim, e aí ele complementou, ele falou, mas o que está me preocupando essa A1C. A1C para o público leigo, quando eu sempre falar a coisa mais técnica, a Letícia pode me interromper, mas eu já vou levar. A A1C é um dos marcadores do diabetes. É a métrica dos 3 últimos meses da tua glicemia. A minha estava em 12. E com 6,7, com 5,7, você já começa a ser diagnosticado com pré-diabetes, etc. e tal.
A glicemia, uma brincadeira de criança em 485. E tudo errado. Era ácido úrico estourando de um lado, pô, era ureia arrancando o tampão da cabeça do outro, e o cara apavorado. Ele falou: ó, é difícil de ver alguém como você aqui. Vivo! Vivo! E aí ele chegou e falou: ó, vamos entrar logo. Ele falou: ó, não vou entrar com insulina, vamos fazer um teste, vou entrar com vários remédios, etc. e tal, papapá. Me deu uma dieta e no outro dia eu tinha minha cardiologista. Fui nela, falei: ó, já fui no endócrino, vou procurar uma nutri, tô aqui em você. E ela, muito minha amiga, primeiro ela falou: para você estar aqui depois de 5 anos sumido, deu problema. Quando ela viu os exames, ela se apavorou. Só o que acontece? Uma pessoa muito bacana, adoro a profissional, mas continua empregando a medicina ultrapassada. O que ela fez? Mete estatina no rabo desse cara. E aí era... Numa boa, era estatina de um lado, era o remédio para ácido úrico. Eu estava tomando, nesse momento, 8 remédios. A primeira compra totalizou ali por volta de R$950. E o que aconteceu? O que aconteceu para a mudança foi a conversa com o endócrino, onde eu perguntei para ele: doutor, eu vou ser diabético para o resto da vida. Ele falou: vai, não tem como reverter o diabetes. Eu falei: e vou então tomar remédio para o resto da vida? Ele falou: exatamente. A sensação de derrota, a frustração de saber que eu tinha chegado naquela condição por um erro meu, por falta de informação minha, foi uma coisa avassaladora. Você passa a vida inteira ouvindo como você é um cara inteligente, como você estuda, quantas línguas você fala, e aí você pensa: que inteligente sou eu para ter feito isso com o meu corpo? Na verdade, a inteligência tem vários níveis. Eu posso falar 5 línguas, eu posso entender de diversos assuntos. Agora, eu não sabia a minha própria fisiologia, ou seja, isso é uma ignorância sem tamanho. E aí foi o início de tudo, porque depois de passar os 3 médicos e com esse questionamento, eu parei e falei assim: cara, a minha vida acabou. Então o que eu vou fazer? Eu lembro até hoje, isso foi uma quarta e quinta-feira. Eu falei: eu vou passar o final de semana me acabando, porque se eu morrer, eu vou morrer comendo, bebendo e fumando. E foi o que eu fiz. Minha mulher e as crianças, a gente não contou para as crianças no primeiro momento. Minha mulher falou: tenha o seu tempo, bote a cabeça no lugar. Eu sentei, eu lembro até hoje, eu abri uma garrafa de uísque, peguei os meus 2,5 maços de Marlboro que eu fumava diariamente, botei na mesa e peguei várias barras de chocolate. Eu não vou falar a marca porque eu não vou dar, publicidade de graça para esses caras, mas vários. E era o seguinte: acendia um cigarro, bebia um copo de uísque e digitava no Google: diabetes, remédio, problemas, consequências, etc. e tal. Só que aconteceu? No meio das pesquisas, um link tinha um trecho que eu li e falei assim: porque é possível reverter o DM2, que fique claro, foi uma diabetes adquirida, eu era DM2. E de onde era esse link? O blog do bom e velho Souto. Entrei no blog dele, li aquele post e eu falei: cara, não conheço esse médico, nunca ouvi falar. Agora, se ele está dizendo que é possível reverter o diabetes 2 com essa tal de low carb, vamos lá. Só que aí isso se tornou uma compulsão. E eu li em alguns dias todo o blog do Souto. Só que eu virei noites bebendo, fumando e comendo as barras de chocolate. Mas lendo. E lendo enlouquecidamente. E aí o que aconteceu? Pela facilidade de falar algumas línguas, eu comecei a pesquisar low carb em francês, em inglês, em alemão, em tudo que eu sabia. E eu cheguei num ponto que eu não vou fazer nada do que o endócrino mandou, eu vou achar um endócrino que
use uma abordagem de baixo carboidrato para me consultar e vida que segue. Eu cheguei onde? No Dr. Rodrigo Bomeni. Só que Bomeni, na época, só tinha consulta para outubro. Aí já estávamos em abril, porque tudo aconteceu em 24 de março. E eu falei, porra, e se for verdade o que esses camaradas me falaram que eu não chego no final do ano? Outubro é quase final do ano e eu posso dançar. O que eu fiz? Ela já morri. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer esse troço por conta. Quando eu decidi isso, eu bati em outro lugar, que foi o quê? O podcast da Tribo Forte, com um grande amigo hoje, Rodrigo Polessa. E comecei a me aprofundar no assunto, falei, cara, eu vou fazer isso. E estudei, li, e falei, é agora. Vou começar a botar em prática. E botei em prática. Saí, fui no mercado, fui na feira, comprei várias coisas, e do que eu tinha visto, eu falei, o que eu mais gostei e o que eu tenho que fazer é uma abordagem cetogênica. O meu foco não era emagrecer, o meu foco não era ter um shape bacana, o meu foco era, eu vou reverter o diabetes. Se tem como reverter, eu vou reverter isso. E comecei. Só que o que eu fiz? Com perdão, mais uma vez da palavra, eu sou um belo filho da puta. E eu falei, eu vou continuar indo no endocrinologista atual até me consultar com esse tal Rodrigo Bomeni. E continuei indo no cara. Um mês depois, ele pediu para eu ir, só para ver como é que estavam as coisas. Chego no consultório. Tudo bem? Ele falou, só de olhar para você, vejo que deu uma emagrecida. Vamos subir na balança. Subi na balança, ele olhou e falou, você pode descer? Falei, posso. Desci da balança. Sobe de novo agora. Subi na balança. Ele, desce de novo, só um segundo. Apertou um botão lá, devia ser um intercomunicador. Cíntia! Eu não deveria ter falado o nome da secretária, mas existem milhares de Cíntias. O rapaz da empresa que faz a regulagem da balança veio essa semana? Veio, doutor. Veio na segunda ou terça-feira. Não, tudo bem. Sobe de novo. Aí eu subi. Eu falei, doutor, algum problema? Eu estou ficando preocupado. Ele falou, não. Eu quis conferir se a balança não estava com problema, porque aqui você está 22,5 kg mais magro. Uau! Eu falei, E um mês. Eu falei, olha, que coisa boa. Que legal. Ele falou, tô vendo que tá dando tudo certo. Eu falei, certíssimo. Tô seguindo tudo à risca. Não tem do que reclamar. Ele falou, ótimo, agora vamos fazer o seguinte. Você vai repetir os exames quando completar os 3 meses que a gente começou o tratamento e voltar aqui. Eu falei, tudo bem. E fui embora sem falar de low carb. Tomando uma porrada de remédio, estatina para lá e para cá, era remédio de ácido úrico, de pressão e tal. Assim, eu não sabia, mas eu juntava tudo e enfiava na boca. O que aconteceu? Lá continuei eu com a cetogênica. Voltei nele, fiz os exames, etc. e tal. Nesse meio tempo, participava da Tribo Forte, onde tive muito apoio da Paty Aires. A Patrícia, assim, foi uma figura essencial no início da minha caminhada. Por quê? Eu sou uma pessoa, eu não gosto de incomodar ninguém. Então, mesmo eu participando de um fórum onde as pessoas deveriam se ajudar, eu não queria ficar importunando as pessoas com questionamentos. Então, o que eu fazia? Eu lia, estudava muito, e quando eu tinha um ponto de convergência para ir para um lado ou para o outro, eu acionava a Patrícia, que prontamente me atendia. Isso, aliás, foi um dos motivos que fez a gente se tornar grandes amigos hoje, assim, inseparáveis, né? Mas, voltando à história, fiz os exames, né? Quando eu peguei o resultado, eu olhei, sabe aquela satisfação, né? Você sente aquela animação dentro do peito. Eu falei, porra, vou lá no cara, né? E aí marquei a consulta. E olha que a consulta do cara era cara pra cacete. Eu falei, pô, vai valer a pena gastar o dinheiro. Voltei no cara, sabe? Quando você chega num lugar e charlando, ninguém conhece, pouca gente conhece essa gíria velha, abafando, né? Eu sentadinho lá no consultório, chiquérrimo, cafezinho sem açúcar, água, ar-condicionado, e chega a minha hora.
Aí eu entro. Aí ele chega e fala, tô vendo que você emagreceu mais. Até aí, 3 meses se passaram, o tempo que eu consegui a consulta com ele, a gente tinha batido 3 meses e meio do início do meu autotratamento, quando eu voltei. Ele olha, subo na balança e o cara treme. Eu falei, o que aconteceu, doutor? A balança não está quebrada. Ele falou, não, mas você emagreceu mais. Eu falei, mais quantos, doutor? Ele falou, mais 15 quilos. Eu falei, 37 então? Ele falou, 37 quilos. Deixa eu ver esses exames aqui. O cara pegou os exames e ele falou, os exames. Ele falou, olha só, eu acho que você vai ter que refazer os exames. Eu falei, mas por quê, doutor? Algum problema tão sério? Ele falou, não, isso é falso positivo. Tem erro de diagnóstico. Eu falei, tem? Ele falou, tem. É impossível você ter revertido o diabetes. Diabetes não tem cura. Eu falei assim, mas é que eu não entendo os exames, doutor. Me explique aí, o que aconteceu? Ele falou, não. Você chegou aqui com a A1C, relembrando, um dos marcadores do diabetes, que pega a métrica dos 3 últimos meses da glicemia, a média. Você chegou aqui com 12 de A1C. Ninguém pode chegar 3 meses depois comendo a dieta normal com 4,1. Uau! Tudo bem. Ele falou, não, mas o problema não é só esse. Triglicerídeos. Uma pessoa que tem 1.826 triglicerídeos não pode, 3 meses e meio depois, tá com 74. E a glicose, então? Essa glicose que você tem, é óbvio que é erro do laboratório, porque você teria morrido. Ninguém pode ter uma glicose de 68. Eu falei, então tem que fazer o exame, refazer? Ele falou, tem. Eu falei, doutor, que desculpe a sinceridade, mas quando eu peguei os exames, eu falei, engraçado, tá tudo ótimo. Eu sou uma pessoa saudável? Não sei. Pedi para refazer todos os exames em outro laboratório e deu tudo igual. Ou seja, em 3 meses e meio, eu tinha perdido 37 quilos. Começado, eu gosto de falar começado, porque eu não sabia o que aconteceria dali para frente. Começado a reversão do diabetes e colocando todos os marcadores em ordem. E assim se seguiu. Só que o que aconteceu? A satisfação daquilo foi tão grande que se tornou natural me alimentar daquela maneira. E aí foi o ponto que eu entendi que eu não estava fazendo uma dieta. Eu tinha mudado o meu estilo de vida. E eu continuei trilhando esse caminho até chegar a menos 60 quilos, que eu confesso e conto para todo mundo, para mim é o de menos, entendeu? Porque a métrica da balança é muito falha. Eu podia ter 100 quilos e ser um bodybuilder, campeão mundial, 110 quilos. Mas não, eu comecei com 136,5 quilos doente e eu estava melhorando a saúde, perdendo medidas e, de quebra, perdendo peso. Eu estava emagrecendo e perdendo peso ao mesmo tempo. E foi aí que eu continuei trilhando o meu caminho. Eu percebi que tinha algum conflito de sentimento, né? Eu tô perdido, eu tô lascado, eu vou... Mas, assim, estava buscando uma alternativa. O que é que te incomodava e o que é que te fazia tentar reverter essa situação? Bom, na verdade, André, como eu sempre falo, e eu até já escrevi sobre isso, em momento algum eu tive medo de morrer. Não tive medo de morrer pelo seguinte, eu ia morrer, acabou. Quando você morre, o sofrimento é para quem fica. E aí teve o meu ponto de preocupação. Deixar minha mulher e meus 2 filhos voltando à velha percepção, por um problema causado por mim mesmo, entendeu? Eu sou, quem me conhece pessoalmente sabe, apesar dessa cara, todo tatuado, cacete, eu sou uma pessoa muito família. Nada na minha vida está acima da minha mulher e dos meus filhos, nada. Nem eu mesmo estou acima deles.
passar pela possibilidade de ir embora muito antes do que o processo natural de envelhecimento me levaria, me deixou arrasado. E é o que eu falo, o medo de ir embora e deixar minha mulher e meus filhos aqui é o que me fez mudar. É claro, naquele primeiro momento, existiam outros sentimentos como frustração, raiva, decepção, que foi o que fez eu pegar essa quinta, sexta e o final de semana de bebedeira, de cigarro e de comida. E os sentimentos negativos fizeram isso. Agora, as pesquisas e a descoberta de que existia, sim, uma chance de eu melhorar, é que colocaram esses sentimentos de lado e me fizeram centrar no que eu tinha que fazer e falar assim, cara, mais uma oportunidade e eu não vou perder, porque a primeira oportunidade foi eu ter saído do coma na meningite. E aí a gente entra naquela velha e inerente imbecilidade humana, que a gente acha que é melhor do que tudo e é melhor do que todos. Eu não vi aquilo como uma segunda chance de melhorar. Eu vi aquilo como o quê? Porra, eu sou imortal. Eu faço tudo, eu me estrago, eu tive um coma e estou aqui. Então eu posso continuar fazendo tudo que eu não vou morrer nunca. Olha que pensamento simplista e idiota. E é um pensamento que não só eu, como milhares de pessoas têm. Então foi isso. Foi esse conflito de sentimentos. E é o que eu falo para todo mundo, porque o pessoal acha que eu tenho uma grande força de vontade, que eu sou motivado, que eu sou o super-homem. Eu não sou. O que me motivou, o que me deu gás para tudo foi o medo. O medo, eu falo para todo mundo, foi o melhor amigo que eu tive no início da caminhada.